Shalom, igreja. Que bênção, que alegria estar com os irmãos, revendo esses amados da família, a família Shalom, especialmente pelo motivo aqui que nos traz, que nos reúne neste lugar, que é a comemoração de mais um aniversário desta amada família, a família Shalom. Que alegria imensa, eu fico realmente comovido e muito feliz por reencontrá-los, não só aqueles que permanecem em Campinas, mas aqueles que estão em outros lugares, ministérios, a família do Marinho. Que delícia, podemos reviver todo aquele primeiro momento e fazer com que ele fosse um momento novo na nossa vida. Hoje é um dia mais do que especial para mim, como o Noidi disse, exatamente hoje eu estou completando um ano de acréscimo à minha existência, e esse aniversário tem um valor de renascimento, não é? E será um dia inesquecível na minha memória, obviamente, porque Deus, na sua infinita graça, Ele recebeu as suas orações, não é? A Bíblia diz que muito pode, pela sua eficácia, a oração dos justos. E eu sempre digo para a pessoa, quando ela está passando por uma aflição, falei, cuida da sua alma, porque nós, igreja, cuidaremos em oração de você. Às vezes a pessoa em aflição fica tentando orar e viver a aflição, então fala, cuida da tua alma, conversa com a tua alma, sossega a tua alma, como o Davi fazia. Davi conversava demais com a sua alma, sossegava a sua alma, mostrava para a sua alma quem era Deus. Enfim, e eu disse, deixa que as orações a gente sustenta, porque a eficácia da oração está em fazermos a oração pelo outro. E Deus ouviu a oração dos irmãos e o meu destino foi mudado, e eu estou tomado de alegria nesta noite. Valeu, né? Valeu, igreja. Muito obrigado. Eu recebi o amor de vocês, tenho a certeza disso. E Deus recebeu as suas orações. Então, nós estamos aqui em meio a uma festa de aniversário. Aniversário de vocês, aniversário meu, aniversário nosso. E aniversário tem de ser marcado por gratidão e ações de graça. E não há nada mais bonito numa família que o espírito de gratidão presente no coração dos filhos. Eu não sei como que é lá na sua casa, mas na minha casa, nossa casa, a Thelma ensinou desde pequenininho os nossos filhos serem muito gratos a tudo. Todo movimento que a gente fazia na direção deles, eles foram aprendendo a ser gratos, não é? E até hoje, por exemplo, ninguém se levanta da mesa sem expressar gratidão a mim, pelo alimento partilhado, por aquele momento de mesa, inclusive os nossos netinhos, né? Então a gente vai saindo da mesa e eles vão dizendo, obrigado papai, obrigado mamãe, e aí os netinhos, obrigado vovô, não sai de casa antes de dar um beijo e dizer obrigado vovô e tal. Não é só educação, não é só educação, aquilo produz na minha alma um nível de realização inexplicável. É uma coisa assim que você sente de dever cumprido, de uma satisfação por ter levado algo que de fato era a tua responsabilidade, mas que foi recebido, que foi encontrado no coração das pessoas e eles respondem com alegria à gratidão, não é? Então, eu estou falando isso porque com certeza, esse sentimento de realização está presente também no coração do Pai Celestial em relação a nós, os seus filhos. Inclusive, o apóstolo Paulo nos instrui, lá falando à igreja dos Colossenses capítulo 3, ele diz, sede agradecidos. E no verso 6 em diante ele continua dizendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação,
fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tenha certeza de que Deus aprecia imensamente a gratidão dos seus filhos. E esse é o espírito que deve envolver profundamente a igreja, que é a família de Deus. Gratidão seguida de ação de graças. E eu estou falando isso propositalmente, porque nós vamos falar hoje, eu quero conversar com vocês nessa tarde, nessa noite, com o intuito de criarmos em comunidade uma mentalidade de gratidão seguida de ação de graças. E eu quero desenvolver isso em 3 pontos com vocês. A primeira coisa que eu queria levá-los a pensar é que dar graças é diferente de ação de graças. Dar graças, gratidão, é diferente de ação de graças, mas uma coisa está totalmente ligada à outra. Uma coisa não existe sem a outra. Davi, essa referência de adoração, de adorador que é, ele nos ensina sobre isso. E nesse conjunto de salmos de adoração, o Salmo 116, que antecede ao salmo com o qual nós iniciamos o culto dessa noite, Davi tem lá como título deste salmo, Salmo de Ações de Graças. E Davi começa a sua adoração com expressões de gratidão e louvor. E ele começa dizendo, então, amo ao Senhor, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor é generoso. E ele vai relatando os feitos de Deus a favor do povo e revelando uma profunda gratidão por tudo aquilo que ele recebeu. Mas ele não fica só nas palavras de louvor. Num dado momento, ele se questiona e ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E ele então toma uma decisão, a decisão que ele vai realizar ação, ele vai realizar ações de graça. Então ele começa a dizer: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Então eu me darei, eu me oferecerei, e eu farei da minha vida um sacrifício, que serão as ações de graça em resposta a toda a gratidão que eu trago no meu coração por aquilo que Deus fez para a minha vida. E é isso que vai dar sentido ao seu aleluia. Então, aleluia só tem sentido quando nós entendemos que a gratidão ela está sendo completada pela ação de graças. Então, tenha isso em mente. Toda expressão de gratidão, para ser real e completa, ela deve ser seguida de ações de graça. Vamos repetir isso juntos? Toda expressão de gratidão, para ser real e completa, ela deve ser seguida de ações de graças. Amém. Então, vamos deixar claro aqui o entendimento. Palavras são autenticadas por ações. Amém? Palavras são autenticadas por ações. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar com os irmãos. Tendo entendido isso, eu quero aprofundar aqui o nosso entendimento sobre ação de graças e aumentar a nossa percepção sobre isso. E aí eu quero afirmar o seguinte:
A verdadeira ação de graças constitui-se em viver ações de Cristo. É a segunda coisa que eu quero pensar com os irmãos. Eu vou repetir. A verdadeira ação de graças constitui-se em viver ações de Cristo. Porque este é o propósito da nossa existência. Manifestarmos Cristo em nós. E eu queria deixar isto claro. Antes, vamos pensar nas ações de Cristo. E eu queria perguntar, para que meditássemos sobre isso. Qual a principal missão de Jesus na terra? Bom, certamente você dirá, nos salvar. Muito bem, é isso mesmo. Isso faz parte integrante da missão de Cristo. Porém, dentro deste processo de salvação, Cristo veio nos revelar o amor do Pai e também o seu propósito de vida para os filhos resgatados. E ele veio revelar o ser humano que Deus quer que sejamos. Então, Cristo é o Filho que Deus revelou, mostrando como todo filho de Deus deveria ser. Então, ele vem nos revelar que ser humano, que filho de Deus ele queria que fôssemos. Ou seja, Jesus não é o nosso Salvador porque ele veio aqui para nos levar para o céu. Jesus é o nosso Salvador porque ele veio nos mostrar o que todo filho de Deus faz na terra antes de voltar para o céu. Então, salvação, sem dúvida nenhuma, vai culminar com a minha volta para o lar celestial, mas até lá, a nossa salvação precisa ser desenvolvida. E quem disse isso foi o apóstolo Paulo, que orienta a sua igreja, aos filipenses, no desenvolvimento da sua salvação. E ele diz assim em Filipenses 2, 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então, o propósito de Cristo foi ser essa luz e nos levar a ser também essa luz resplandecente, preservando a palavra de Cristo em meio a essa sociedade corrupta, mas impactada com o tipo de vida dos filhos de Deus. Numa geração pervertida e corrupta, filhos resplandecendo como luzeiros no mundo, preservando a palavra de Cristo. Jesus disse isso, não é? Lá em João capítulo 8, verso 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas em seguida ele faz uma declaração surpreendente a nosso respeito, porque ele vai dizer em Mateus capítulo 5, 14, vocês são a luz do mundo. Assim, brilhe intensamente a vossa luz, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, nós somos aqueles que vão fazer as pessoas dizerem graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, por causa das nossas ações de graça derramadas sobre eles. E é dessa forma que nós brilhamos intensamente a luz.
Como isso acontece? Me deixando transformar em alguém parecido com Cristo. Cristo é a luz, e ele diz, vocês são luz, luzeiros. Então só há salvação se o meu entendimento é transformado, se eu entendo que eu não sou um ser humano querendo ir para o céu. A salvação está em saber que eu sou um filho de Deus, desejando ser como Cristo aqui na terra. E depois eu volto para casa. A boa notícia é que nesse processo, Deus ungiu você com o Espírito Santo e poder, exatamente como Ele fez com o seu Filho Jesus. Isso é extraordinário. Jesus afirmou isso quando Ele estava orando ao Pai, nos seus últimos momentos, lá em João capítulo 17, Ele diz, a mesma glória que me deste, eu dei a eles. Essa palavra glória é uma palavra assim extraordinária, ela vai muito além do que nós podemos imaginar, porque glória, ela tem essa ideia de luz, de intensidade de luz, mas ela é luz, porque ela é uma explosão. E explosão do quê? Explosão da bondade de Deus. Então, está vendo, Glória? Que bonito o seu nome, não é? Jesus diz a mesma glória que eu recebi, esta explosão de bondade que eu trago comigo, esta mesma glória eu dei a eles. E ele diz com que objetivo? Para que eles sejam um, como nós somos um. Para que eles sejam um conosco, para que eles se pareçam conosco, para que nós estejamos integrados, conectados num só Espírito. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o mundo vai crer em Cristo, quando ele vir os seus filhos tomados de glória, quando o mundo vir os seus filhos tomados desta explosão de bondade, vivendo esta bondade em meio a esta sociedade. Então, desde que a igreja foi implantada no mundo, o Espírito Santo trabalha para nos revelar as ações de Cristo, que são ações do bem, ações de bondade, e para também formar Cristo em nós, para que nós, igreja gloriosa, Efésios vai dizer isso, que Cristo se entregou pela igreja e a tornou gloriosa para si mesma, que esta igreja tomada de bondade, ela dê visibilidade a essas ações, essas virtudes de Cristo. É a igreja quem dá visibilidade a Cristo, uma vez que nós temos a natureza de Cristo. Então, tudo que Deus nos deu foi para que nós pudéssemos ser participantes da natureza de Cristo, para que a gente desenvolvesse em nós, em favor do outro, as virtudes de Cristo. Então, o que é que a Bíblia diz a nosso respeito? Ela vai dizer que eu sou um com Cristo, ela vai dizer que eu tenho o Espírito de Cristo, ela vai dizer que eu tenho a mente de Cristo, e ela vai dizer que eu sou família de Cristo. Nós temos o mesmo Pai, somos imagem desse Pai, e nós somos semelhança desse Pai. Isso é a igreja. Então, o que é que Deus espera de nós? O que é que o Pai espera de nós como igreja? Que eu viva como Cristo, que eu pense como Cristo, que eu fale como Cristo, que eu haja como Cristo, porque eu tenho a natureza de Cristo. Isso é ser igreja. E o apóstolo Paulo deixou isso absolutamente claro para a igreja, e ele afirmou de si mesmo, falando à igreja aos Gálatas, no capítulo 2, 19 a 20, dizendo, porque eu morri para a carne, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. E Paulo vai esclarecer aqui aquilo que Jesus tinha dito sobre tomar a cruz, porque Jesus disse, se alguém quer vir após mim,
primeira coisa, depois de querer, é negar-se a si mesmo. E em negando si mesmo, negando a sua própria vontade, negando a sua independência, negando a sua forma de ser, tomar a sua cruz e depois segui-lo. Então, nós não tomamos a cruz de Cristo. Obviamente que a cruz de Cristo é o caminho, é a forma, é a única maneira de nós chegarmos ao Pai. Mas quando chegamos a essa compreensão, ele diz, cada um tome a sua cruz. E é o que Paulo está dizendo, eu morri. E ele vai explicar que tomar a cruz é viver como Jesus viveu. Não é mais segundo a minha vontade, segundo o meu padrão, segundo o meu jeitão, mesmo porque isso está corrompido pelo pecado. E é por isso que ele vai dizer ali na sequência, logo, já que eu morri com Cristo, já que eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive a vida dele em mim. Aliás, a Bíblia usa uma figura de linguagem muito clara para dizer da nossa posição no mundo. Ela diz que nós somos embaixadores de Cristo. E você sabe qual é a função de um embaixador? O embaixador é um funcionário diplomático do mais alto escalão de um governo, o qual tem como objetivo representar o seu país atuando dentro de uma outra nação. E ele se reporta somente ao governante supremo da nação, seja ele um presidente, seja ele um rei. Então, nós estamos nesse mundo, mas representando o reino de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer isso aos coríntios, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus agisse por nosso intermédio. Olha que coisa absolutamente extraordinária. Deus usando a sua igreja, não só para representá-lo, mas como se ele mesmo agisse através de nós. Então, o que se conclui de tudo isso que nós estamos falando é que a verdadeira ação de graças constitui-se em viver ações de Cristo, a bondade de Cristo. Recebemos a mesma glória, vamos viver da mesma maneira, porque todos os filhos de Deus são imagem de quem? De Cristo, porque este é o nome, esta é a identidade, o nome fala da identidade, uma identidade que nos foi dada, o nome que está acima de todo nome. Amém? Eu estou me fazendo claro, irmãos? Aleluia. Mas eu quero encerrar ressaltando uma ação de Cristo que tem a ver especificamente com a identidade desta igreja. Shalom. Que quer dizer paz. Paz. E esse é o meu terceiro ponto. A Bíblia nos conta na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, que por causa do pecado dos nossos pais primitivos, um muro de inimizade se levantou entre nós, os humanos, os filhos de Deus, e esse muro nos separava uns dos outros e todos de Deus. E foi Cristo quem nos devolveu a condição de filhos, e foi Cristo que nos trouxe a paz por meio do seu sacrifício, do sacrifício do seu corpo naquela cruz. Então, por meio da cruz, ele nos uniu em um só corpo e nos trouxe, ou nos levou de volta para Deus. E hoje, pelo poder de um só Espírito, nós podemos ir à presença do Pai, nós podemos desfrutar de paz, e nós podemos comungar a vida do Pai, não só nessa relação, nessa conexão absolutamente extraordinária com Deus, mas também entre nós, irmãos e família. Então eu quero pensar com vocês a maneira de nós respondermos
a esta ação gloriosa do Pai e darmos uma resposta de gratidão ao Pai em termos de ações, não é? Que são as nossas ações de graças, agora em linha com as ações de Cristo. E lá em Lucas capítulo 2, nós temos uma extraordinária, maravilhosa revelação. Nos é dito que quando Jesus Cristo ele é anunciado, é dito assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então, está sendo dito aqui que a glória de Deus é proclamada, Deus está sendo proclamado nas maiores alturas. E a pergunta é: de que maneira Jesus vai ser conhecido na terra? E qual é a ponte de comunicação desta glória espiritual com os habitantes da terra? Como é que os habitantes da terra vão perceber a presença de Jesus na terra? Como é que eles vão ter essa conexão com Ele aqui na terra? E o que a glória de Deus no céu vai trazer para a terra? Poder, bênçãos, também. Mas aqui se diz especificamente que vai trazer paz entre os homens. O shalom de Deus entre os homens. Então, o que é que Cristo veio fazer na terra? Ele veio fazer a pacificação das relações. Ele veio fazer a pacificação das relações. Presta atenção. Todo movimento de Deus é trazer paz entre os homens a quem Ele ama. Todo movimento de Deus, toda a graça derramada sobre nós, foi para promover paz nas nossas relações. Pacificação entre nós, os filhos que Ele ama. E como é que se dá o processo de paz nas nossas vidas? Primeiro, a gente tem paz com Deus, mediante o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Depois, nós experimentamos a paz de Deus, que excede a todo o entendimento. Mas o objetivo final da obra pacificadora de Deus é que sejamos a possibilidade de paz para o outro nas nossas relações. Vamos dar uma paradinha aqui. A gente tem sempre a ideia de que Deus está sempre nos oferecendo alguma coisa. E não percebemos, às vezes, que Deus está nos pedindo alguma coisa, ou nos desafiando alguma coisa, como igreja e como filhos. E por causa disso, a gente olha para essa fala de Jesus e a gente tem a ideia de que Jesus veio nos dar paz. E a gente pensa que Ele veio nos dar alívio para as nossas tensões, ou Ele veio para resolver todos os nossos conflitos, para a gente, então, ficar sempre numa boa na vida. Jesus veio para fazer isso. Não que Jesus não nos traga paz pessoal, interior, claro que traz, eu certamente sou a maior prova dessa realidade, porque a paz que eu experimentei na minha maior agonia, no meu vale de sombra da morte, foi algo absolutamente inexplicável, indescritível. Mas nós precisamos entender uma coisa: a paz não é um sentimento, a paz não é um estado de tranquilidade, a paz é um entendimento. A paz vem de uma convicção, a paz vem de uma consciência transformada e não de um sentimento de satisfação. Ou seja, eu não tenho de me sentir satisfeito para testificar a paz.
A paz é resultado de consciência e convicção da presença de Cristo em nós. É por isso que eu estava dizendo nessa manhã que, na minha experiência, eu pude perceber que foi muito mais significativo para mim ter Cristo no meio da minha aflição, ter essa presença, essa convicção gloriosa de Cristo comigo em meio ao vale, do que ser livre dessa situação. Ser livre é muito bom, mas a gente nem percebe às vezes de todas as coisas que somos livres. Mas quando a gente passando pelo problema, quando a gente vivenciando uma situação que não é aquela que a gente tinha como expectativa, ou desejava, enfim, quando a gente percebe que tudo aquilo estava danado na vida, mas que a gente não está sozinho, que Jesus está conosco, esta paz faz toda a diferença. Porque nós estamos entregues a um Pai de absoluto amor, que todo o seu movimento, toda a sua permissão, tudo que nos concede, vai nos levar para um fim que é o seu bem, que é o seu amor para conosco. E a paz é quem estabelece, quem nos revela este amor, quem nos revela esta bênção. Então, a obra final da pacificação, ela é paz entre os homens. E as bênçãos que Jesus conquistou, obviamente, é para você, ela está no amor de Deus por você, num Pai de extremo amor que não vive para fazer outra coisa senão derramar amor pelos seus filhos, que é o que todo pai tomado de amor faz. Mas essa paz não é só para você, essas bênçãos não são só para você, não foram conquistadas para você, mas elas não terminam em você, ela passa por você, mas ela vai terminar no próximo. Porque é no outro que toda a bênção deságua. Essa é a base fundamental do pacto de Deus com o seu povo. Quando ele estabeleceu o pacto, quando ele veio falar com Abraão, o que ele diz? Vocês abençoarão as famílias da terra. Então, todas as bênçãos que nós recebemos e temos a elas acesso, elas são para nós, mas não terminam em nós. Elas têm o objetivo de que elas sejam transmitidas ao próximo. Quando Jesus pregou as bem-aventuranças, ele disse assim lá em Mateus capítulo 5, 9. Bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa extraordinária. Sabe como as pessoas reconhecerão um filho de Deus num mundo como o nosso? Quando você, igreja, no meio dessa densa treva que o mundo se tornou, dessa escuridão toda que causa uma insegurança, que causa incerteza generalizada, que gera agonia, medo, ansiedade, enfim. Eles vão conhecer o Filho de Deus, porque você vai ser para as pessoas aquele que vai levar a paz. Então a paz não é apenas um oferecimento extraordinário de Deus, de tranquilidade e calma diante das adversidades. A paz é muito mais do que isso. A paz é um convite para a missão do próprio Deus. A Bíblia diz que quando Jesus foi anunciado pelo profeta Isaías, o profeta o revelou dizendo lá em Isaías 9:6, e o seu nome será Príncipe da Paz. Você sabe por que a Bíblia apresenta Jesus como Príncipe da Paz? Porque ele foi o primeiro a oferecer-se para essa missão, a missão da pacificação das relações humanas. Alguém tinha de dar início a esse trabalho.
esse ato tinha de ter um princípio. Então Jesus se ofereceu para o trabalho e ele foi o princípio da paz. E nós somos os outros filhos que seguimos os seus passos. Então Cristo é o príncipe da paz, porque ele mostra o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, de onde o Pai não arredou o seu pé, nunca saiu, que é o lugar da plena comunhão, o lugar da plena harmonia entre nós, lá em casa, que onde você está, onde você vai, promovendo essa comunhão, essa paz. E é para esse lugar de comunhão que nós estamos sendo reconduzidos. Jesus, em sua missão, terminando praticamente a sua missão, ele vai dizer, nas palavras do apóstolo João, quase que encerrando toda a obra da igreja, porque a gente tem a impressão de que a obra de Jesus acaba na graça. Não. A obra de Jesus acaba na comunhão. Ela começa no amor do Pai, ela se desenvolve na graça de Jesus, mas ela termina na comunhão do Espírito. Na comunhão que o Espírito Santo produz na igreja e através da igreja. Então Jesus vai dizer isso. Ele vai dizer assim, lá em Apocalipse capítulo 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos entender algumas coisas aqui. Jesus está do lado de fora e ele está batendo numa porta. Ele chama essa porta de casa, ele chama essa porta, ele está dizendo que ele está olhando para uma casa. Mas onde é que estão mirados os olhos de Jesus? Estão mirados na mesa. Na mesa. Na comunhão dos seus filhos. Por quê? Porque a matriz criacional de Deus, ela não era revelar um Deus com crise de poder. Não. Era revelar um Pai desejoso de relação. Era um Pai querendo ser conhecido na sua vontade. Era um Pai querendo estar à mesa com a sua família. E a obra de toda a criação de Deus termina com Deus olhando para a sua família e tendo seus filhos à mesa. Através da pacificação. E como é que Cristo faz a pacificação? Ele faz a pacificação abrindo portas. E isso nos leva a uma outra pergunta. Por meio de quem Jesus faz a pacificação? Por meio da igreja, a sua bela noiva, seus filhos regenerados, a noiva glorificada, tomada de bondade, explosão de bondade, nós, os filhos da paz. Você é um filho da paz. E só é filho porque se ofereceu para ser um representante da paz nas relações. Então nós somos aqueles que abrem portas para as relações, e não aqueles que fecham as portas para os outros, especialmente para aqueles que nos ofendem, ou aqueles que não concordam conosco, ou aqueles que pensam diferente, ou aqueles que agem em conflito conosco. Nós somos a possibilidade de uma porta aberta. E quem tem uma porta aberta diante de si, se apresenta para a relação. E está fazendo uma proposta de quê? De paz. Se eu sou um filho de paz, se eu sou um filho de Deus, eu não me entrego ao conflito. Pelo contrário, eu sou aquele que barra o conflito e ofereço a porta aberta para ser um instrumento da paz nas nossas relações, porque a cruz só faz sentido
porque esse era o final de toda a obra de Cristo. Então, Deus está formando a igreja e Deus está formando uma expressão encarnada de si mesmo através de quem ele vai comunicar as suas virtudes. E é isso que nós estamos entendendo aqui nesta noite, Igreja Shalom. Esta igreja aqui tem o nome do Pai, tem a identidade do Pai. Shalom é o nome do Pai. Isso tem de falar da nossa identidade de filhos. Então, qual é o quadro apresentado aqui por Jesus em Apocalipse? Primeiro, ele diz que nós somos uma casa. Então, a igreja não é este lugar aqui, obviamente que você sabe disso. A igreja somos nós que nos tornamos a casa de Deus. Mas não apenas a casa de Deus. Nós nos tornamos a casa uns dos outros. Nós nos tornamos o ambiente do outro. O outro, o nosso irmão, é recebido em mim, e eu preciso tornar esse ambiente, que sou eu, extremamente acolhedor e aconchegante, oferecendo a este irmão um ambiente de paz. Nas minhas relações lá em casa, às vezes a gente vai para um lugar bonito, às vezes a gente está passando por lugares muito ruins e situações ruins, mas o que é que não muda na nossa relação é que o meu ambiente é a Thelma e eu sou o ambiente da Thelma. E estejamos nós num lugar paradisíaco ou vivendo uma situação de vale de sombra da morte, nós estamos um no outro numa perfeita harmonia que nos leva a desfrutar esse ambiente absolutamente glorioso de bondade, e é onde nós nos sentimos fortes para atravessar a vida. E a igreja é essa família de Deus. Quando Deus pensou a igreja, Ele pensou nós. Pensou que fôssemos assim. É esse ambiente que nós oferecemos, não só para Deus viver, como a casa de Deus, mas a casa uns dos outros. Então esse é o quadro. Uma família reunida em torno de uma mesa e um pai feliz, vendo seus filhos vivendo de forma harmoniosa, servindo uns aos outros, com a bondade, com o bem, servindo, promovendo paz. Então agora o bastão da missão está nas nossas mãos e nós não vamos largá-lo até cruzarmos a linha de chegada. Amém? Esse é o desafio que eu trago para os irmãos. Quando eu estava pensando em algo que eu pudesse trazer, eu estava dizendo: Pai, eu não vou levar um sermão que eu já preguei, eu quero que o Senhor traga algo específico para a tua igreja. Eu quero levar um presente para eles, da tua parte. E o presente que eu quero entregar é a tua revelação. Porque se eles entenderem isso e se entregarem a isso, eles vão viver plenitude que o Senhor tem preparado para eles. Então, nós vamos viver isso. Vamos simplesmente fazer como Jesus fez. Ele disse: eu entrego a minha paz vos dou. Então é isso que nós vamos fazer. Por uma razão. Eu tenho a natureza de Cristo, eu sou o filho da paz, e eu sigo os passos do primeiro filho, o príncipe da paz. E porque a nós foi revelado que a paz não tem a ver com um bom acordo entre as partes que conflitam, a paz é uma expressão voluntária do amor, a paz é algo que eu ofereço até mesmo para um inimigo. Porque nós somos os filhos da paz, portanto, pacificadores. Então, por onde formos e em quaisquer circunstâncias que nos encontrarmos, levaremos a paz, faremos a paz, estabeleceremos a paz, porque a glória de Deus brilhou nas maiores alturas, para que houvesse paz na terra entre os homens, a quem Ele ama, e eu sou esse canal e essa promoção na vida dos irmãos. Então, nossos 3 pontos aqui.
Gratidão é autenticada por ações de graça. Segundo, ações de graça são ações de Cristo. E por fim, eu posso ter ações de Cristo, porque eu tenho a natureza de Cristo. Igreja Shalom, não aceite nada menos do que isso. Não acredite em nada menos do que isso. Então eu quero encerrar convidando-os a oferecer a sua verdadeira gratidão, adoração autêntica, por meio de uma decisão de oferecer ações de graça, que constituem-se em ações de Cristo, não só nesta noite, mas em todos os dias da sua vida, por todos os lugares onde você passar, dizendo: eu quero ser um filho da paz, eu quero ser um pacificador, numa oferta voluntária da paz, como embaixador de Cristo que eu sou. E isso é que traz sentido para um coração tomado de gratidão. Amém. Vamos orar? Abaixa sua cabeça e decida no seu coração sobre isso. Pai, igreja é algo transcendente. É maravilhoso demais. E ela não acontece a menos que teu Espírito se mova poderosamente em nós. E nós queremos ter igreja como o Senhor pensou que ela fosse. A tua família, que expressa, que dá visibilidade às tuas virtudes reveladas no Filho, em Cristo Jesus, e movidas em nós pelo teu Espírito. Pai, tudo o que queremos viver é alegrar o teu nome, é glorificá-lo, no sentido de reconhecermos a tua bondade para conosco e também nos entregarmos para sermos expressões dessa bondade. E assim que sejamos, ó Pai, igreja da paz, igreja que é reconhecida pelos filhos de Deus nessa terra. Este é o nosso nome, que seja esta a nossa identidade, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.